Quando quiser, Amélia. Sim, sim. Obrigado. Este computador, coitadinho, é lento, devagarinho, a gente vai lá. Ah, hoje nós não vamos fazer uma palestra convencional, que eu vou estar para aqui a falar, a falar, a falar e vocês vão estar a ouvir, ouvir, ouvir. Eu vou pedir a vossa intervenção, vou pedir que vocês coloquem questões, coloquem apontamentos, porque, na verdade, como veem, o tema da palestra é os desafios da vida. Cada um de nós tem os seus desafios, cada um de nós tem a sua experiência e cada um de nós tem algo a acrescentar nesta palestra. Ah, nós vivemos aqui todos juntos exatamente por isto, para que a vivência de um venha colmatar as falhas da vivência do outro. E entre todos nós, em conjunto, vamos evoluindo mais rapidamente ou menos rapidamente, ou ao nosso passo, mas com a ajuda uns dos outros, porque, na verdade, os desafios da vida não nos são postos para nós os enfrentarmos sozinhos. Nós não somos postos na vida encarnatória para a enfrentarmos sozinhos, e tudo isto tem um objetivo muito profundo. Ora bem, eu vou falar essencialmente da vida na fase encarnatória, não vamos falar de quando estamos desencarnados, porque estamos todos aqui encarnados e, tirando raras exceções, nós não nos lembramos do que é que éramos do lado de lá e o que é que nos comprometemos do lado de lá. A verdade é que para nós encarnarmos, houve um plano reencarnatório em que nós mais ou menos participámos ou tomámos conhecimento. Possivelmente até tivemos alguma intervenção a pedir algumas diferenças nesse plano. Tivemos o apoio espiritual de quem fez esse planeamento e quem nos acompanhou nesse planeamento, a aconselharem-nos o que é que seria melhor para nós e para que é que nós estaríamos preparados e para que é que nós já temos arcabouço para aguentar. E para além desse planeamento, houve toda uma preparação psicológica do lado de lá para que, quando nós reencarnássemos, nós pudéssemos levar todas as etapas que temos a passar de forma proveitosa. Ora bem, nesse planeamento, nós temos logo a fase de encarnação. Tivemos que ter alguém que nos acolhesse do lado de cá, que estivesse disposto a nos fornecer um corpo para nós encarnarmos. Dentro dessas pessoas que se ofereceram para nos acolherem, depois nós crescemos ou não na família natural ou numa família de acolhimento, ou cada um teve o seu percurso de infância mais apropriado ao planeamento encarnatório que tinha feito. Todo esse planeamento, é preciso ver, tem o objetivo de nós sairmos desta encarnação melhor do que entramos, de conseguirmos ultrapassar limitações, de conseguirmos ultrapassar defeitos, criarmos virtudes, de nos tornarmos mais fortes, mas acima de tudo mais sábios a nível da espiritualidade. Então, foi-nos dado uma família que nos acolheu. Já todos nós somos crescidinhos, por isso já todos nós passamos pela primeira fase de escola, não é? Tivemos aquela família amorosa que nos ensinou a andar, a comer, nos ensinou a usar o penico, nos ensinou a usar os talheres, nos ensinou a falar corretamente, a sermos mais ou menos educados e que temos que ir para a escola para aprendermos mais. E nessa escola, quando nós chegámos lá, deparámos com outra realidade, é que havia mais meninos como nós. E como muitos de nós na família éramos únicos, quando chegámos à escola e nos deparámos com essa realidade, começámos a ver que há uma coisa chamada rivalidade. Epá, o professor dá mais atenção a este, dá mais atenção àquele, então eu tenho que chamar mais a atenção desta forma ou daquela. Uns chamam a atenção pela positiva, outros pela negativa, mas todos nós tivemos um caminho a fazer nessa escola. Ora bem,
Fomos andando, chegámos à adolescência. A adolescência é aquela fase da vida extremamente complicada que nenhum espírito consegue ultrapassar, não é? Todos nós temos que passar por ela, porque é aquela fase em que a nossa bagagem anterior vem aí em força despejada em cima daquilo que nós somos agora. E nós temos que arrumar aquilo que vem de trás, tudo arrumadinho dentro do armário, de forma a que possa parecer que o armário está arrumadinho e que nós consigamos aceder ao armário para ir buscar aquilo que precisamos. Como essa bagagem de trás vem toda assim parece um rolo de roupa, aquele rolo de roupa usada que fica no chão e que nós temos que desfazer e pôr e escolher o que é para lavar, o que é para usar outra vez, o que é que pode ser arrumado, não é? A bagagem vem nesse rolo de roupa e como veio toda em simultâneo, é aquela confusão quando chega. E é uma fase muito complicada a adolescência. Foi difícil, nós tivemos aquela fase da prateleira, como se costuma dizer, aquela fase em que os pais perdem a paciência completamente, em que nós perdemos a paciência com os pais, porque nós achamos que os pais já não sabem nada e que não nos compreendem, nós somos uns incompreendidos e somos uns rejeitados pela sociedade e que ninguém gosta de nós. Mas é uma fase que, como todas as outras, passa, porque tudo passa. E continuamos o nosso processo de formação académica, em que continuamos a ter colegas, continuamos neste processo de socialização, porque toda a nossa vida é um processo de socialização, começamos a ter, vamos para a universidade, já temos os colegas com outra maturidade, com outros conhecimentos, com outra formação, hum, formação educacional e começamos a ter outras perspectivas da vida, começamos a criar as perspectivas do futuro. O que é que eu quero para o meu futuro? Não é? Tiramos um curso e tiramos o curso ou não, há quem fique por menos que um curso, mas todos nós temos alguma formação e chegamos à fase de jovem adulto. Chegamos à fase de jovem adulto e deparamos com aquela fase em que eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, não é? Tenho que fazer alguma coisa da minha vida, não posso ficar aqui dependente dos meus pais. Hoje em dia acho que os jovens não pensam muito assim, mas pronto, acho que eles pensam mais, epá, enquanto os meus pais estão cá, eu tenho que aproveitar isto. Na nossa altura era um pouco ao contrário, epá, eu já cheguei a uma fase em que eu tenho que fazer alguma coisa disto, os meus pais não podem estar para aqui a sustentar para o resto da vida. E esta fase do jovem adulto é aquela fase em que nós começamos a impor enquanto pessoas na sociedade. Eu tenho uma palavra a dizer e, aliás, como todos jovens adultos, não é? Eu tenho uma forma de mudar o mundo, porque todos os jovens acham que vão mudar o mundo. Continuamos, entretanto, constituímos a nossa própria célula familiar, a nossa própria família, temos os namorados, e escolhemos um que nos é mais querido, que nos diz mais alguma coisa ao coração e partimos então para a constituição de um lar nosso, de uma família nossa. E aí entram os cônjuges, o casamento, que é outra fase da vida. Também é uma fase muito bonita quando começa, depois tem algumas tropelias pelo meio, mas logo de início tem uma outra tropelia que é quando acaba a fase das rosas, cor-de-rosa, e as pessoas começam a cair na vida real, tem que haver aí uma adaptação dos dois, a viver a dois e ver que o mundo não é todo cor-de-rosa e que a vida não é o amor e uma cabana e que cada um tem que dar de si e que tem que chegar a um acordo e tem que chegar a um ajuste e tem que ter objetivos comuns e delinear o que é que pretendem da vida. E os filhos? Os filhos quando surgem, é muito engraçado, mas os filhos são o maior motivo do desentendimento entre os casais. Porque os filhos são ótimos em psicologia, sabem jogar os seus interesses, conhecem os pais. Até antes de encarnarem já os conheciam, sabem onde é que eles têm os pontos fracos e muitas vezes sabem como os manobrar muito bem. E sabem como pôr um contra o outro para conseguirem aquilo que querem.
Ora, quem tem filhos sabe que isto é bem verdade, que os filhos são terríveis. Nós também já fomos filhos, por isso. Não estamos a ter nada mais, nada menos do que aquilo que merecemos, não é? Continuamos a avançar na nossa fase e, com a idade, começa o ai, dói-me aqui, ai, dói-me ali, começa uma dorzinha, a dorzinha vai se instalando, de início é um pouco incómoda, às tantas já sabemos viver com ela e depois começa a surgir outra dorzinha daqui, mas é própria da idade, não é? O corpo já não funciona, já não temos mais 20 anos, o corpo já não é aquela máquina indestrutível que nós podemos fazer o que queremos e o que nos apetece e ele reage sempre bem e recupera sempre bem. Ele recupera, mas já demora a recuperar, ele reage, mas às vezes já não reage tão bem e nós vamos ter que nos habituar a viver com o corpo que temos e temos, acima de tudo, que o manter o melhor possível para vivermos o melhor possível. E chega à terceira idade, a idade, a bela idade dos cabelos prateados, a idade da sabedoria, a idade daqueles que têm a sorte de serem avós, serem os sábios, pacientes, que acolhem os netos, não é? E que estão com os netos, e que têm paciência para os netos, e que têm uma paciência para os netos que não tiveram para os filhos. E depois os filhos dizem: Pois, tu estás a deseducar o teu neto, comigo não eras assim. Esquecendo-se que os pais educam e os avós deseducam. Mas é mesmo assim. Por isso é que muitos têm boas lembranças dos avós. Porque os avós são aqueles que mimam, os pais educam. E é essa a função de cada um. E com o avançar da idade, se o processo for este, o processo encarnatório, o planeamento for este, chegamos à desencarnação, desencarnamos, chegamos à erraticidade e fazemos uma avaliação da nossa encarnação. E será que nesta avaliação nós podemos dizer eu desencarnei melhor do que quando encarnei? Eu estou melhor? Em todo este processo, há um processo de socialização. Socialização em que nós vamos socializando com quem nos acolhe quando nascemos, com os irmãos que temos na família, a família, os primos, os tios, os avós, os pais, todo esse processo. Quando vamos para a escola, temos os colegas, os professores, os profissionais de educação e outras pessoas associadas a todo esse processo. Na nossa adolescência, começamos a escolher os amigos e a sair com os amigos. Na formação académica temos a realidade do mundo académico, em que vemos quais são a necessidade do rigor e do aprimoramento. Quando constituímos a nossa família, começamos a perceber que as coisas não são como nós sonhamos, nem como idealizamos, muitas delas são como têm que ser e que nós é que nos temos que adaptar. Com os filhos e com os cônjuges, aprendemos a dividir, a partilhar e a gostar de partilhar, a termos muito, muito prazer em partilhar e achar mesmo que não vale a pena viver se não for para partilhar. Com a idade, nós começamos a perceber que a vida, de facto, se calhar passou um bocadinho mais depressa do que nós achávamos que ela pudesse passar. E que não nos sentimos com o corpo que temos, com a idade que o nosso corpo tem. O nosso espírito ainda está muito vivo, ainda está aqui, estou para tudo, mas o meu corpo já começa a não reagir. E quando chegamos à terceira idade, nós acho que começamos a ter aquela sabedoria de facto, valeu a pena, fiz muito disparate, cometi muitos erros, mas tudo valeu a pena porque de facto fizeram a pessoa que eu sou agora. Neste processo em que nós socializamos com os outros, em todas estas fases, nós temos os nossos traumas, as nossas limitações pessoais, temos as nossas questões de saúde, deparamos-nos com as diferenças, porque nós todos somos diferentes neste mundo. Não há, felizmente, uma pessoa igual à outra, embora por vezes sejamos muito parecidos e podemos ser padronizados. Temos a nossa vivência religiosa ou espiritual e a vivência religiosa e espiritual dos outros, que às vezes, mesmo pertencendo à mesma religião que nós, têm uma visão diferente da nossa, o que é ótimo.
porque nós vamos nos apercebendo daquilo que nos falta perceber, daquilo que nos falta conhecer e compreender. Temos nesta vivência as relações interpessoais, porque todos nós fomos criados como seres sociais para viver em sociedade. É uma das leis de Deus, o que é ótimo, porque é exatamente esta lei que nos faz progredir mais rapidamente. E temos as relações íntimas, aqueles que nos são mais próximos e que dizem mais ao nosso coração. Aqueles com quem, como eu há bocado disse, nós temos mais prazer em partilhar tempo, partilhar bens, partilhar sentimentos, partilhar ah, ideias, partilhar opiniões, partilhar às vezes só um aperto de mão, um abraço. E nesta vivência, então, nós deparamos com a questão da liberdade versus o dever, que é extremamente complicado quando nós estamos limitados pelos nossos traumas e pelas nossas ah, preconceções e do que achamos que deverá ser. A nossa liberdade, como alguém muito sábio disse, um escravo grego disse, a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do próximo. Emmanuel, mais tarde, veio escrever exatamente o mesmo pelo Chico Xavier. A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do próximo, porque a partir daí nós passamos a ter não liberdade, mas dever. Nós temos o dever de respeitar, temos o dever de cumprir com os nossos compromissos assumidos, temos o dever, acima de tudo, de nos melhorarmos constantemente. Um aprimoramento que nós temos que ter e que é complicado. É complicado porque, como nós estamos aqui a ver, o tema da palestra é os desafios da vida. E a vida está constantemente a lançar-nos desafios. Desde que nascemos até que desencarnamos, nós temos uma série de desafios, muitos postos no planeamento reencarnatório, outros que nós criamos ao longo da nossa encarnação por nosso livre-arbítrio. Estes desafios têm muito a ver com aquela famosa lei da ação-reação, em que nós criamos débitos ou créditos na lei com outras pessoas e para com Deus e para connosco. Nestes débitos e créditos, quando são créditos, nós ficamos muito contentes e gostamos muito. Quando são débitos, nós reagimos menos bem, não gostamos, é desagradável e normalmente traz uma coisa associada chamada dor. A dor é muito desagradável. E é exatamente essa dor que nos vai ver e que nos mostra que nós estamos perante um desafio da vida. Os desafios são constantes. Alguns são tão agradáveis de passar que nós nem damos por eles. Ultrapassamos-los a rir. Até parece que nos passam ao lado. Outros são tão sofridos que nós pensamos que nunca mais vai acabar, que nós somos os mais infelizes do mundo e que, de facto, aquilo não passa. Mas como nós sabemos, o recado foi dado a Chico Xavier, tudo passa. Nestes desafios, diz-nos Emmanuel, como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar que o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. E nesta luta que nós temos com o nosso cadáver, para nos desfazermos desse nosso cadáver, o homem velho, nós temos as chamadas expiações. Porque nós gostamos de pensar, nós estamos num planeta de provas e expiações e nós gostamos de pensar que tudo o que acontece de mal na nossa vida são expiações, tudo o que acontece de bem são provas. Não é bem verdade.
As expiações normalmente são desagradáveis porque são débitos que nós criamos com a lei e que nós temos que quitar para podermos continuar a avançar no nosso processo evolutivo, no nosso crescimento espiritual. As provas é tudo aquilo que nos é colocado, todas as dificuldades que nos são colocadas, de forma a exercitar a nossa parte moral, a nossa parte intelectual, para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos enquanto seres espirituais, para continuarmos o nosso processo evolutivo. Então, como é que nós distinguimos uma da outra? Não distinguimos. Uma prova pode ser dolorosa ou tão dolorosa quanto uma expiação. Mas não há necessidade de distinguir as duas. Nós não temos necessidade de estar aqui a renomear o que é uma e o que é outra. Porquê? Porque todo o ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. E assim sendo, nós não temos que estar agarrados a o que eu estou a viver é uma prova ou é uma expiação, não interessa. Temos que aprender com a lição e seguir em frente, reconstruindo em nós a parte que ficou magoada. Todos nós gostamos muito de dizer: eu sofri muito, fiquei com uma ferida muito grande, partiu-se-me o coração, fiquei com mais uma cicatriz no coração. Mas se em vez de vermos as coisas dessa forma, nós vermos que não, eu subi mais um degrau no meu conhecimento, eu aprendi mais uma lição, eu de facto consciencializei em mim o que é certo e o que é errado nesta lição e não quero voltar a repetir, então eu avancei e eu não estou obrigada ao erro. O erro é proveitoso porque é com ele que nós aprendemos a distinguir o que é certo do que é errado. A nossa consciência, ela não existe para nos alertar antecipadamente o caminho que devemos escolher. Embora ela nos indique o que é certo e o que é errado. Só que por vezes nós deparamos naquelas encruzilhadas em que ainda não sabemos qual vai ser o resultado. E aí nós podemos entrar pelo caminho que nos leva a mais sofrimento. E aí nós consciencializamos que aquele caminho para nós não serve. Ou seja, não estamos obrigados ao erro, mas estamos obrigados a aprender. A encarnação é como um dia de trabalho e para que as experiências se façam acompanhar de resultado positivo e proveitoso na vida, faz-se indispensável os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Isto tudo é tirado de Emmanuel. Ele está constantemente a dizer-nos, Emmanuel, como vocês sabem, o lema dele é disciplina, disciplina, disciplina. Ele foi um mentor extremamente rigoroso para o Chico Xavier, mas graças a esse rigor, Chico Xavier chegou ao fim quase como um santo dos nossos dias, não é? Ele conseguiu sair de uma reencarnação extremamente difícil, extremamente dura e rigorosa, de uma forma vitoriosa. A encarnação, ela existe exatamente para que nós fixemos em nós, consciencializemos, interiorizemos o conhecimento que já temos. Nós, quando reencarnamos no nosso plano reencarnatório, vêm lá as provas que nós vamos passar e quando os nossos mentores falam connosco, eles sabem perfeitamente que nós já temos conhecimento para passar essas provas ou essas expiações. Nós temos o conhecimento intrínseco em nós, mas vamos vivenciá-lo para que o fixemos e possamos continuar em frente. É um processo doloroso, mas que só nós o podemos fazer, ninguém o pode fazer por nós. Mas nós podemos torná-lo menos doloroso pela forma como encaramos as coisas. Se nós nos agarrarmos às dificuldades, a chorar penosamente, a dizer que somos uns desgraçados, nós estamos a agarrar à dor. Estamos a agarrar àquilo que nos magoa. Agora, se nós arregaçarmos as mangas e dissermos, ok, isto aconteceu, qual é a solução? Como é que eu saio daqui depressa? O que é que eu tenho que fazer? Vou partir para o trabalho, vou partir para a frente, tenho que avançar. Nós estamos a tomar um processo de crescimento, um processo ativo, um processo positivo,
que vai fazer com que a dor diminua, mas que o conhecimento fica lá igualmente gravado. Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias de determinismo divino e de determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado. Nós temos um determinismo em cima de nós que teremos desde que existimos até ao final. E nós, como sabemos, não temos final, somos eternos. Nós temos o determinismo de sermos perfeitos. Como perfeito é Deus, o único ser perfeito é Deus, o nosso determinismo é evoluir, evoluir, evoluir. Agora, o que Emmanuel nos alerta é que existe também o determinismo humano. E é aqui que eu tenho estado a falar das tais expiações. O nosso livre-arbítrio fez-nos escolher caminhos que levaram a consequências que nós temos que dilapidar. É como se tivéssemos um diamante em bruto e nós temos que o pôr bonitinho. Então temos que o trabalhar. E dentro desse trabalho vêm então as expiações de todos aqueles grãos menos bonitos que estão no diamante. Nós é que criamos esse determinismo e nós vamos ter que o viver e vamos ter que passar por ele. E mais uma vez, lá vou eu dizer, está na nossa mão determinar como é que encaramos a situação que temos que viver, mais penosamente ou menos penosamente. Doer dói sempre, mas a nossa atitude derrotista faz doer muito mais. A nossa atitude positiva, a nossa atitude de querer ultrapassar, de querer crescer, de querer fazer mais, de querer estudar, de querer perceber, faz com que as coisas sejam mais amenizadas. Assim, o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Ambos são imprescindíveis ao processo, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. O avanço moral jamais será excessivo. Jamais será excessivo. O avanço intelectual nós podemos adquiri-lo nesta vida e vamos adquiri-lo também na erraticidade, enquanto espíritos. Enquanto espíritos, a nossa parte intelectual também evolui muito, e evolui muito mais depressa. Mas o nosso processo moral, ele só se fixa encarnando. Daí a inevitabilidade da encarnação. Todos nós temos que encarnar para progredir moralmente. Porque no mundo dos espíritos, nós somos todos muito bonzinhos se quisermos. É tudo muito mais fácil. Mas quando vimos para aqui e nos esquecemos do que é que fomos, do que é que fizemos e do que é que já sabemos, e temos que provar por A mais B que somos assim e que já somos melhores do que fomos noutras vidas, aí nós fixamos na nossa consciência o aprendizado que já temos anteriormente. Se não desencarnamos, vamos estudar outra vez a matéria, reencarnamos a seguir e voltamos a ter outra expiação idêntica ou outra prova idêntica. Susana, se não concordas comigo, podes falar. Eu gosto da Susana exatamente por isto, é que ela, quando tem alguma coisa a dizer, diz logo. E diz Não, bem não, dito. não, estás enganado. Não, estava aqui a dizer ao Zé, é que ele está aflito das costas, para envolver aqui a cintura com uma mantinha, mas ele está armado em jovem. Somos jovem, atenção, estou naquela fase logo que tu falaste do início, hein? Logo aquela fase do início. Pronto, não quero. Depois, olha, vai, como aos jovens, não, são inconscientes e depois pagam. Mais tarde a maturidade traz-nos estas coisas. Se alguém quiser falar, faça o favor de falar, não há problema. Eu digo qualquer coisita para tu não ser só tu a falar, vá, que a malta não Exatamente. participa. Está aqui uma coisa muito engraçada. O avanço moral jamais será excessivo. Foi aquilo que tu focaste muito bem.
Obviamente, a gente na escola faz a outra parte, né? Mas o avanço moral nunca é excessivo, porque é aquele que a gente tem mais dificuldade, é onde a gente emperra, é onde a gente, na prática, temos que vir é para aprender isto, né? O resto a gente vai aprendendo, né? A parte científica, a parte das letras, da matemática, isso a gente uns com os outros faz. Esta parte é que é a verdadeira parte. Ô, meus Pois. amores, só para avisar que a palestra está sendo gravada e cada um que falar fica filmado, tá? Tá Pode sendo tirar a imagem se quiser, para não aparecer a imagem. Exato. Como eu fiz agora com o meu, quando quiser falar, sai só o áudio, tá bem? Para não Mas, ficar a imagem depois na palestra, se isso não quiserem. mas não tem problema, Nivi, também pode não editar a palestra, não tem problema. O problema da evolução moral é que a moralidade é o mais difícil de adquirir. Porquê? Porque nós, quando reencarnamos, nós temos toda aquela parte que já vem automática em nós e que já adquirimos noutras vidas, aquilo que nós chamamos de vícios. Mas, na verdade, esses vícios no passado, em outras existências, em outro grau de evolução, foram indispensáveis para a nossa manutenção física e para a nossa existência encarnatória. É claro que com a nossa evolução, nós vamos aprendendo racionalmente que há determinadas coisas que não são necessárias ser assim, podem-se resolver de outra forma. Não é? A lei do bruto, a lei do mais forte, a lei do mais forte fisicamente, já não se aplica na fase humana, não se deveria aplicar na fase humana, porque não é mais necessária, porque nós temos inteligência suficiente para ultrapassar as dificuldades de outras formas. Nós já não nos temos que impor aos outros através da violência física. Nós podemos expor a nossa situação, expor as nossas ideias, expor os nossos conceitos e respeitar o próximo. A imposição violenta é contraprodutiva para todos, exceto em determinados graus evolutivos, não é? Que vem dar aquele impulso através de outras leis, como as leis do progresso, as leis da destruição e outras leis mais. Mas moralmente é que nós temos muita dificuldade em nos livrarmos desses vícios que criamos e que nos foram imprescindíveis noutras fases evolutivas, mas é exatamente isso que nós estamos a trabalhar aqui. Porque nós, através dos nossos deveres, compreendemos que nos temos que libertar dos nossos vícios. Vícios que nós, inclusive, podemos ver que a nossa própria sociedade, conforme vai evoluindo, também vai começando a condenar coisas que eram normais e passaram a ser mal vistas e passaram a estar até previstas no Código Penal como coisas erradas. Tudo isto faz parte de um processo evolutivo. Haverá a altura em que nós não necessitaremos mais do egoísmo, da vaidade, que, como o Emmanuel diz muito bem, é o mal da nossa sociedade, é o nosso grande mal. O egoísmo, o egocentrismo, as vaidades, tudo isso, os ciúmes, tudo isso demonstra a inferioridade moral. Mas, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos depurando esses vícios e vamos adquirindo as virtudes. Ora bem, as virtudes também não se adquirem assim do dia para a noite, nem podemos dizer, olha, agora passa a ser muito virtuosa desta forma. Não, as virtudes vão-se adquirindo pouco a pouco, vão-se aprimorando pouco a pouco, e antes de ser virtude, é uma vontade. Porque em determinada altura nós apercebemos que, não, eu não gosto disto em mim, eu vou mudar isto em mim e quero que passe a ser diferente. Eu quero começar a ser mais caridosa, eu quero começar a ajudar as outras pessoas. De início não é fácil. De início temos que nos forçar mesmo a fazermos determinadas coisas. Mas com a continuação isso torna-se um hábito. E ao tornar-se um hábito começa-se a tornar automático. E ao tornar-se automático passa a ser algo que passou a ser adquirido. Passou a estar dentro de nós, a ser intrínseca à nossa maneira de ser. E é desta forma que nós vamos conseguindo adquirir as virtudes. Nós não vamos pretender que nesta encarnação adquirir todas as virtudes possíveis, livrarmos de todos os vícios
e passarmos a ser anjos, arcanjos ou serafins ou por aí fora, nem pouco mais ou menos. Se nós, nesta encarnação, conseguirmos sair melhor do que entramos, já é muito bom. Porque muitos há que às vezes ainda parece que saem piores. Ninguém sai pior. Quanto muito podem é sair iguais ao que entraram. Mas há muita gente a perder oportunidades de encarnação e nós estamos aqui todos a tentarmos, a esforçarmos, a trabalharmos, a estudarmos para que nos consigamos melhorar. E Emmanuel diz-nos que a necessidade imediata dos arraiais espíritas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de quantos militam nas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Ora, isto não é nada fácil. Quando nós vamos ver, nós começamos a descascar. Emmanuel, ele é extremamente complexo e depois numa frase nós tiramos aqui uma data de significados e uma data de coisas que temos de fazer. Ora bem, ele fala que nós espíritas, a nossa maior necessidade é o conhecimento e aplicação legítima do Evangelho. Ora, o Evangelho foi aquilo que Jesus veio mostrar como é que se vivia. Ora bem, mas ele também diz que isto é só para aqueles espíritas que estão desejosos de luz e de evolução, porque depois há aqueles espíritas que estão aí para ficarem como estão e que estão muito bem. E que já estão bem, na verdade é que estão bem para aquilo que pretendem e para os parâmetros e para os cânones que eles querem. O trabalho de iluminação de cada um deve permanecer permanente e metodizado. Metodizado porquê? Porque nós, apesar de estarmos a trabalhar algum defeito que tínhamos na nossa vida, vão sempre deparar-se situações, vão sempre deparar-se desafios na nossa vida, vão pôr à prova esse aprendizado, se nós já o adquirimos ou se vamos voltar a cair no mesmo sítio. E nós vemos isso a suceder-se várias vezes passadas na vida em alturas que não estamos à espera. E é mesmo isso que são os desafios da vida. Os desafios da vida são como provas que nos surgem quando nós não estamos à espera para ver se nós já aprendemos. Por exemplo, a minha gata, ela sabe que não deve ir acima da mesa roubar comida. Neste momento está em cima da mesa a roubar comida. Por isso já veem, a nossa teimosia não é muito diferente dos nossos irmãos menores. Nós muitas vezes vamos cair no mesmo erro. Mas pronto. Temos que ter um estudo permanente e metodizado. Metodizado porquê? Porque se nós tivermos um método, há uma probabilidade menor de erro, como todos sabem, não é? Todos nós já somos profissionais e todos nós sabemos que tem que haver métodos de executar as coisas. O que acontece é que a vida é um ato de amor divino. Deus criou-nos e isso foi um ato de amor, porque Deus é amor. E Emmanuel diz que no qual o trabalho de iluminação pertence a cada um. E isto foi-nos dado por Deus. A vida foi-nos dada, a nossa existência, nós existirmos enquanto espíritos, enquanto seres espirituais, encarnados ou desencarnados, é um ato de amor divino no qual nós temos a obrigação de iluminação. Porque Deus dá a cada um a oportunidade de poder dizer: eu fiz, eu consegui, eu atingi, eu cheguei aqui por meu mérito. Entretanto, nós chegamos onde chegamos por nosso mérito, mas nunca nos podemos esquecer de quem está ao nosso lado, de quem está atrás de nós e quem está à nossa frente. Quem está à nossa frente está-nos a puxar. Quem está ao nosso lado muitas vezes está a torcer por nós. E quem está atrás de nós está-nos a ajudar na caminhada, pondo-nos dificuldades. Nós estamos à frente deles para os puxarmos. Como quem está à nossa frente
nos está a puxar e nós estamos-lhes a pôr dificuldades. Tudo existe no universo interligado, seja materialmente ou espiritualmente, tudo está interligado e não há possibilidade de desligar e repartir e dividir e dizer não, isto é esta caixinha, isto é aquela caixinha. Está tudo interligado. É uma maravilha. E todos nós fazemos parte, somos co-criadores com Deus nesta criação dele. Todos nós temos o trabalho de nossa própria iluminação e com a nossa própria iluminação vamos ajudar outros a iluminarem-se. Quando Jesus nos lançou um grande desafio, o maior de todos, ele disse-nos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E acho que este é o maior desafio que nós podemos ter no estado evolutivo em que nós estamos. Amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Não é como nós nos amamos a nós mesmos, que já é bastante difícil, não é? Porque às vezes nós nem a nós mesmos nos sabemos amar. Jesus disse que as leis eram duas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o grande desafio que Ele nos lançou para o nosso estado evolutivo é amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Capaz de encarnar propositadamente só para nos ajudar, independentemente do tipo de encarnação que vai ter e daquilo que nós lhe vamos fazer, não é? Nós sabemos que não fomos nada meigos para com Jesus, que apenas trouxe amor e apenas nos pediu para amarmos. Ele nunca teve um ato de violência, nunca teve atos enérgicos. Atenção. Ele foi muito enérgico quando via as coisas mal e erradas. E nós temos o exemplo do que ele fez aos vendilhões no templo, não foi? Entretanto, ele não agrediu ninguém. Ele foi bastante enérgico, mas não agrediu ninguém. Condenou a situação, sim, porque viu ali um tremendo desrespeito a Deus, nosso Pai. E essa é a primeira lei, que ele diz, como ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, foi um exemplo para todos, em que ele mais uma vez mostrou o quanto errados eles estavam e que, por vezes, nós temos que apontar o dedo ao que está errado, sim, porque em determinada altura nós até podemos pensar: eu não tenho direito a julgar ninguém porque eu também erro. Mas atenção, o julgamento é próprio e preciso, necessário à nossa evolução. Se nós não soubermos julgar, como é que nós sabemos o que está certo e o que está errado? Se nós não julgarmos, como é que podemos tentar ajudar quem está errado? Se nós não julgarmos, como é que vamos optar por fazer o bem? O julgamento é necessário. O julgamento deve ser feito por cada um em sua consciência. Agora, também em consciência, há a necessidade de saber como é que aplicamos o resultado desse julgamento. Porque Jesus também nos disse: o escândalo é necessário, mas ai de por quem ele venha. E todas as vezes que nós julgamos e e ditamos a condenação, criamos a obrigação de sermos melhores e de não cair naquele erro. Dando-nos assim mais um dever perante os nossos irmãos. Ora, eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar, algum reparo a fazer, porque eu vou tirar o compartilhamento para ver todos, porque com certeza em tudo aquilo que eu disse, cada um de vocês há de ter a sua opinião muito própria e que merece ser ouvida e que eu acho que poderá vir completar tudo aquilo que foi apresentado.